Então, ao olharmos um pouquinho para o lado das promessas, você percebe que as pessoas, principalmente como filhos e adolescentes, despertam uma curiosidade em nós. Que curiosidade é essa? A curiosidade de ver essa promessa cumprida. Por quê? Porque isso vai promover, primeiro, a aceitação e credibilidade ao teu pai ou à sua mãe. Porque você vai olhar para ele e vai dizer que verdadeiramente meu pai é um homem de Deus, porque também é um cumpridor de quê? De promessa. Ele não apenas fala, mas ele falou e cumpriu o que ele falou. Mas ao olharmos para Provérbios 29, o versículo de número 15 faz um relato sobre um determinado comportamento. E ele vai dizer assim: a vara e a repreensão dão sabedoria. A vara e a repreensão. Vara e repreensão. Se você pegar essas duas palavras, você vai ver que tem dois poderes nisso. Que vara está a representar o ato, né, em que o pai vai ter que muitas das vezes, né, por força maior, usar da sua autoridade como pai para tocar no filho. Porém, a repreensão também é uma autoridade que o pai vai usar em determinados momentos para abrir a sua boca e liberar palavras de correção a seus filhos. No entanto, nesse princípio, você percebe que, na maioria das vezes, a desobediência ela é resultado de uma falta de instrução dentro de casa. Às vezes, como pais e às vezes como filho, nós não entendemos muitas das vezes por que estão falando conosco dessa forma ou daquela maneira, ou mesmo por que o pai ousa falar daquele jeito, sabendo que eu, né, precisaria receber primeiro uma instrução para que eu tome conhecimento, para que posteriormente, se eu errar, eu receba assim uma determinada correção, uma determinada um puxão de orelha. Só que você percebe que na maioria das vezes também a própria desobediência em si não começa por parte dos filhos, começa por parte dos pais. Você vai entender por quê. Pais às vezes reclamam ou buscam mil motivos para dizer assim: meus filhos não me obedecem, meus filhos não me respeitam, os meus filhos não me consideram, ou os meus filhos não me honram, os meus filhos não olham para mim como se fosse pai deles. Mas na verdade você precisa entender o seguinte: ao olhar para dentro de você como pai, o que você encontra dentro de você? Um ser bom ou um ser mau? Segundo, quando você olha para dentro de você, quais são as capacidades psicológicas, emocionais e também de conhecimento e de sabedoria que você carrega, capaz de poder transferir aos filhos que você gerou? Eu sempre repito, filho não é troféu, como muita gente acha. Segundo, filho não são criados ou não são gerados para tentar provar para a sociedade ou até provar para uma determinada pessoa que você fez filho, ou que você se tornou um pai, ou que você se tornou uma mãe. Porque todos esses adolescentes aqui são fruto de relacionamentos. Sim ou não? Sim ou não? Todos os adolescentes aqui são fruto de um relacionamento. Se eles são fruto de um relacionamento, eles apenas estão sendo forjados ou estão sendo remetidos, né, a uma determinada realidade. E eles não pediram para nascer. De princípio, você precisa entender que todo filho, até então filho, ele não pede para nascer. Ele nasce porque os pais assim o desejaram, outros porque Deus assim permitiu a sua existência, e outros também porque a obra, como se diz, né, não existe obra do acaso, mas por circunstâncias maiores vieram à existência. Então, existem vários tipos de filho: filhos desejados, não desejados, filhos que foram projetados de forma forçada e que eles vieram à existência. E porque eles vieram à existência em lugares precários, de educação, de instrução, e muitas das vezes de problemas muito maiores do que eles imaginam, eles acabam sendo, como se diz, os cobaia do sofrimento. Ou então eles são os cobaia de variedade de comportamento que os pais exercem. Muitas das vezes queremos olhar para os filhos e dizer assim: mas por que ele se comporta desse jeito? Por que ele anda desse jeito? Nós não queremos perguntar a fundo, ou então buscar dentro de nós o porquê que esse jovem, esse adolescente está se direcionando dessa forma, sabendo que o seu pai, e eu quero parar para dizer aqui,
o fato de você dedicar o teu filho no altar não significa que Deus vai ser babá do teu filho. Você me entendeu? O fato de Deus lhe dar ou lhe presentear com um filho não significa que Deus vai se tornar babá desse teu filho. E na maioria das vezes, o que as pessoas acabam fazendo? Eles nascem seus filhos e eles acabam colocando nas mãos de Deus como se fosse Deus é responsável para cuidá-los, educá-los, instruí-los. E não. Deus nos deu a sua palavra para que fundamentemos o caráter e a personalidade dos filhos que nascem. Alguém concorda comigo? Então, na verdade, os filhos são resultado de quê? De quem são os seus pais. Eles nunca serão nada daquilo que eles não têm como quê? Os progenitores. Porque o seu maior exemplo, tanto de forma errada ou positiva, são os seus pais. Então, tudo quanto ele vai colher dos seus pais vai moldar o seu caráter, sua personalidade, suas atitudes. E ao olharmos para isso, a própria Bíblia vai dizer, Salomão, filho de Davi, ele vai dizer assim: olha, a vara da disciplina e a correção ou até a repreensão promovem a sabedoria. Se a vara e a repreensão promovem a sabedoria, isto significa que você não deve nascer filhos mimados como pai. Agora, você como filho, você não pode também se tornar ou ser um adolescente mimado, entendendo de que a realidade em que você nasceu, você precisa começar a adaptar a sua mente para ela. Você está me entendendo? Vamos lá. Voltando um pouco para baixo para você entender. Veja só. O maior erro em gerar filho é gerar filhos sem propósito. Agora, o maior erro dos jovens, adolescentes que nascem, os filhos que nascem, é você continuar sem uma determinada identidade dentro da casa que você nasceu. Por quê? Vou te explicar. Os pais, ao se casar, eles vão assinar um comprometimento. E nesse comprometimento eles vão desenvolver sua relação. Só que muitas das vezes, ao desenvolver a relação, eles não se programaram mediante que ano vão nascer esse filho, como vai ser esse filho. Eles não projetam, apenas eles casam e vão fazer os filhos. E eles acham que porque apresentaram no altar, porque dedicaram no altar, Deus é responsável por educar esses filhos. E Deus não é responsável para educar filho de ninguém. Você me entende? Deus não é responsável para educar filho de ninguém. Nós, em particular, eu como filho, tenho um pai que por sua responsabilidade, maturidade e conhecimento da palavra de Deus, ele deve usar desse conhecimento para me instruir, assim como você, adolescente. Agora, quando o pai não faz esse papel, automaticamente ele vai dar a Deus, dará. Como se diz, ele vai nascer esse filho, ele vai nascer essa criança e ele vai entregar para o mundo ensinar, ou vai entregar para a igreja ensinar, ou vai entregar para a sociedade ensinar. Só que quem deve instruir filho são os seus progenitores. Quem deve te instruir, e o maior mandamento de um filho é obediência. Até então que você é filho, você deve prestar, deve dar e deve considerar que a obediência é uma lei crucial para o bom desenvolvimento da tua vida na terra. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Como filho, você deve obediência a quem? Aos teus pais. Não queira ousar fazer algo que você não se submeta à autoridade pelo qual Deus lhes deu. Agora, pais, o mais engraçado em tudo isso é que os próprios pais em si nem sabem usar dessa autoridade e eles ainda abusam da mesma. Porque eles tentam cobrar dos filhos o que eles não são. E o pior pecado dos pais é porque eles tentam obrigar os filhos a serem o que eles nunca foram. É eles tentar forjar o filho de forma forçada a provar para a sociedade que ele está sendo um bom pai, por enquanto ele em si não é um verdadeiro pai ou um bom pai. Então você percebe que à luz de tudo isso,
precisamos começar a aprender algumas verdades nisso. Amém? Precisamos começar a aprender algumas verdades nisso. Primeiro, se olharmos para o texto, ele está dizendo algo interessante sobre correção e sobre o quê? Vara. Por outra, ele está dizendo no versículo de número 16: quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam. Ele está dizendo o seguinte: cada filho que nasce sem identidade, sem propósito, sem um destino, vai se tornar quase que um bastardo, mesmo tendo pai. Essa filha vai se tornar uma bastarda, mesmo tendo pai, mesmo tendo mãe. Por quê? Porque a maldade vai começar a imperar no coração dessa criança, vai começar a operar no coração desse adolescente, a ponto de que você não vai ter domínio dele. Por isso que ele começou acima no versículo 15, com repreensão e a vara. Porque ninguém pode bater no filho, ninguém pode repreender o filho, se ele não for um pai que é coerente em instruir esse filho, não for coerente em instruir essa filha. Você não pode chegar no teu filho e dar um puxão de orelha daquilo que você não ensinou a ele. Você não pode repreender o teu filho se não for nada daquilo que você ter ali instruído. Você só pode cobrar o que você deu. Ouça uma coisa: o teu pai só pode cobrar de você o que ele te ensinou. Até então que você acaba aprendendo na rua, você precisa fazer o que é uma equivalência. Mas o que o teu pai deve cobrar de você é o que ele colocou dentro de você. Por isso que nascer por nascer é um pecado. Por que nascer por nascer é um pecado? Porque você vai colocar alguém para sofrer algo que não poderia ter sofrido. Você vai nascer alguém que vai viver uma realidade que não era para ter vivido. Por quê? Porque pais desestruturados, pais disfuncionais, automaticamente eles vão gerar por gerar e vão entregar os filhos ao mundo. Daí que vai aparecer os algozes da juventude e da adolescência, que são aqui as influências. Aí começa a haver aquela disparidade. Você vai para a casa da tua amiga, encontra que na casa da tua amiga a mãe educou a tua amiga para ser respeitosa, carinhosa, uma pessoa bondosa. Só que você do outro lado, você como olha para a amiga, você fala assim: eu queria ser igual a ela. O motivo das pessoas serem igual às outras é porque eles não têm dentro de casa aquilo que eles querem ser. Então o maior exemplo para a criação, para a instrução de um jovem, de um adolescente, de uma criança que nasce, parte pelos seus próprios pais. Às vezes o teu pai cobra de você obediência, só que ele, por outro lado, nunca foi. Não é verdade? Às vezes o teu pai cobra que você lhe ame, mas ele nunca foi amado, e ele nunca se amou. Às vezes o teu pai cobra de você responsabilidade, sendo você adolescente, só que ele nunca foi responsável. Então às vezes a culpa não é sua, é de quem te nasceu. Você está entendendo? Teu pai só pode cobrar o que ele te ensinou. Se ele não te ensinar nada do que devia te ensinar, ele não pode exigir nada de você. E se ele tentar exigir, então a pergunta a fazer é: por que me nasceste? Porque se vocês, filhos, perguntarem isso e fizerem uma pergunta do gênero, vocês vão confrontar a realidade do coração dos vossos pais. Entendeu? Entendeu? Então, para você adolescente, escreve essa pergunta aí num lado da tua Bíblia, se você tem uma caneta. Hoje mesmo, quando você chegar em casa, faz essa pergunta no teu pai: pai, por que eu nasci? Faz essa pergunta para o teu pai. Porque às vezes ele está te obrigado a ser aquilo que ele não é. Ele está querendo te conduzir da forma como ele nunca aceitou ninguém lhe conduzir. Como é que você quer obrigar o teu filho a ser aquilo que você outrora nunca foi? Nunca teve um pingo de maturidade para ser, e nunca teve um pingo de humildade para se tornar. Faz essa pergunta.
Os adolescentes, você entendeu o que eu falei? Você entendeu? Chega em casa e fala assim: papai, por que eu nasci? Você está entendendo? Fala assim: não dá rodeio, não me dá curva, não me enrole. Fala assim: por que eu nasci? Pegou? Você está entendendo? Porque ele quer te repreender, ele quer usar a vara sobre alguém que ele não instruiu e não deu a devida educação. Você está entendendo? Às vezes o teu pai quer te repreender, o teu pai quer usar a vara sobre aquilo que ele não te ensinou a ser e aquilo que ele nunca foi. Então seria um pecado do teu pai tentar corrigir aquilo que ele nunca foi. Por isso que a verdadeira essência de um filho é seu pai. Vamos lá, para Adão. Quem era o pai de Adão? Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala, Deus é o pai de Adão. Adão prestava obediência a Deus, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Por que Adão prestava obediência a Deus? Porque Deus é um pai que? Bom. Deus é um pai amoroso. Deus é um pai responsável. Deus é um pai cuidadoso. Deus é um pai atencioso. Deus é um pai provedor. Deus é um pai pelo qual promoveu a harmonia entre Adão e ele. Como? Deixa eu te explicar. Por que pais não sabem por que estão nascendo os filhos? É porque na altura da concepção dos filhos e dos seus casamentos, automaticamente eles nunca entenderam que antes de nascer filhos, tem que se ter as condições necessárias para se nascer. Para quê? Para que os filhos não sejam gerados em condições precárias. Por isso que olhando para a Bíblia, você vai ver que antes de Deus fazer Adão, o que ele criou? Sol, lua, estrela. Fala comigo assim: sol, lua, as estrelas, separação da terra, águas, animais. Fala comigo assim: Deus primeiro criou as condições para depois criar o homem. Agora faz essa pergunta no teu pai: por que me nascesse sem condição? Por que me nasceu sem? Porque eu vou ter que ser obrigado a me submeter à miséria que você me nasceu. Eu sou obrigado a me submeter à falta de alimento dentro de casa. E eu não posso abrir a minha boca, eu não posso reclamar, eu não posso, às vezes, confrontar o Senhor, porque o Senhor fala que eu tenho que respeitar, tudo bem. Mas eu não sou obrigado a aturar a tua falta de responsabilidade em me nascer num lugar aonde? Sem condição. Por que Deus primeiro criou o jardim? Porque primeiro, antes de se ter pessoas no jardim, tem que se ter as condições necessárias dentro do jardim. O que é o jardim? Fala comigo: a casa de Adão. Agora fala assim: quem casa, quer casa. Agora fala assim comigo: quem faz filho, tem que ter condições para fazer. Às vezes teu pai ficou fazendo você na escuridão, querendo mentir você, enganar você, entendeu? No calor da vida, do sofrimento. Tá aí, esse dia Nanda fala assim: as mulheres têm que parar de nascer, tá tendo Covid aí, e as mulheres estão morrendo. Sabe por quê? Porque os pais fazem filho sem quê? Sem um plano, sem uma projeção. Por isso que você fica com raiva dos filhos que você nasceu, no ambiente que você nasceu, achando que eles são culpados. O culpado é você. Porque para Deus criar Adão no 6º dia, é porque ele nos 5 dias da existência, ele fez o quê? Fala comigo assim: Deus criou condições. Não posso repreender sem condições de repreender. Não posso buscar usar a vara sem ter as condições para usar a vara. Por quê? Porque o circuito de educação é a casa. Deus não poderia educar, muito menos direcionar ou instruir Adão fora de casa. Por isso que quando eles pecaram e saíram do jardim, automaticamente você vai ver que o diabo,
ousou não apenas levar Adão e Eva a pecar, assim como muitas das vezes os adolescentes e jovens são levados a quê? A pecar. Eles são levados a pecar porque as condições não são favoráveis para poder manter a habilidade de educação, a habilidade de amor, ou até mesmo a habilidade de poder cuidar os filhos que você nasceu. Então, por que Deus teve que criar primeiro o jardim? Porque não se pode educar filho fora desse padrão de condições. E eu não estou falando de condições espirituais, estou falando de condições físicas. Físicas. Por que muitos desses adolescentes não conseguem ser instruídos dentro de casa? Porque os pais estão em condições péssimas. Nascem filhos em lugares péssimos. Porque nascer filho para fazer sofrer o teu sofrimento é pecado. Se não fosse assim, Deus não traria Adão à existência. Traria? Traria? Qual foi a condição de Deus trazer Adão à existência? Porque o céu era um lugar bom, maravilhoso, perfeito. Um lugar adequado para o pai se encontrar com seu Por que filho rende obediência a seus pais? Por um simples fato. Porque as condições pelo qual o filho está não lhe dá direito para repontar defeitos ou falhas do seu pai, até então que o pai fez tudo perfeito para abençoar a vida dele. Você entendeu isso aqui? Você entendeu? Você entendeu? Agora terceira pergunta que você vai escrever, grave bem isso aí. Terceira pergunta que você vai falar com o teu pai. Tá. Eu entendo que o Senhor me nasceu num lugar precário, difícil. Entendeu? Na linguagem para de vocês. Difícil, tudo bem, eu entendo. Aí ele pode falar assim, você não entende não. Fala, eu entendo sim. Porque tem pai, ele vai querer apagar isso da mente da criança, sabendo que não pode apagar. Porque desde o momento em que a pessoa começa a atingir 3 meses na barriga, o neném já tem percepção da voz do pai. Ele já sabe o que o pai fala. Ele já tem consciência de quem que está a falar. Ele já discerne a voz. Então se o teu pai vir com essa conversa aí que você não entende, fala assim, eu entendo sim. Agora eu quero saber do Senhor qual é a tua posição em melhorar isso. Porque se o Senhor vai cobrar de mim alguma coisa, o Senhor tem que criar um ambiente para me educar. Você concorda comigo? Você concorda? Vamos lá. Teu pai te obriga a estudar, não é verdade? Mas ele não estudou. Não é o que acontece? Teu pai fala assim, tem que fazer as tarefas de casa. Ele era o péssimo, que nem fazia nem sequer uma tarefa. Aí ele cobra de você, sim ou não? Vai lá na escola, você tem que fazer a tarefa, você tem que fazer a tarefa. Mas ele pergunta, mas pai, quando você estava estudando, você fazia as tuas tarefas? Você vai ver que ele não fazia absolutamente bosta nenhuma. Desculpa, mas é a verdade. Aí você entra no caminho da desobediência, não porque você queria, mas é porque já é um ciclo hipnótico dentro da família. Você está me entendendo? A desobediência é uma raiz da genealogia. É algo que já vem dos outros, não vem de você, vem de outras pessoas. É por isso que muitos dos adolescentes hoje, eles só vivem um ritmo hipnótico daquilo que a família já viveu. Só vivem os mesmos fracassos, as mesmas derrotas, as mesmas mazelas dos seus próprios pais. Por quê? Porque já vem de lá, dos seus antepassados. Coisas não tratadas, defeitos não mortos, limitações que não foram vencidas, automaticamente foram repercutidas nas gerações até que chegou dentro de você. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Versículo 17 diz assim, corrige o teu filho e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleite à sua a sua alma. Só estamos ainda aqui, só falando sobre correção e instrução. Não é verdade?
Para você que fez, para os pais, você que tirou carta de direção, quando você está a dirigir lá com o carro da escola, depois de você ser instruído, qualquer erro que você cometer, o instrutor vai falar o quê? Não é assim. Não é verdade? Né, irmão Cláudio? Ele vai falar o quê? Não, não é por esse caminho. Não é por ali. Tem um cara reprovou da seguinte forma. Você sabe que na frente do hospital não se buzina, sim ou não? Você sabia disso? Na frente do hospital não se buzina. Frente de delegacia não se buzina. Aí foi no teste, o cara dirigindo, aí o professor disse assim, vamos entrar pelo hospital. Aí quando eles entraram pelo hospital, eles pararam e automaticamente, eu não sei se o aluno não se esqueceu ou se fez de propósito. Só sei que quando mandou parar na frente do hospital, aí jogou um gatilho para o rapaz, né? O aluno. Fala assim, buzina. Uma pegada para saber se ele está atento. Buzina. Aí ele, pam, pam. Aí o instrutor diz assim, reprovado. O cara olhou, reprovado como? Me perguntaram, olha aí, hospital. Segundo o código que rege o trânsito, alguém te falou que tem que buzinar na frente do hospital? O que se faz dentro do hospital? Dá-se luzes, não se buzina. Você quer chamar alguém, ou a atenção de alguém, você tem que fazer o quê? Dar luzes. Aí o cara diz, não pode. Pode sim. Porque aquilo que você está desatento, você faz errado. Agora, quando você está atento ao que está fazendo, você tem percepção de qualquer pergunta que ele é feita e você está à altura para responder à necessidade da pergunta. O que significa isso aqui? Muitas das vezes, o teu pai é esse instrutor, só que ele é mau instrutor. Você está entendendo? Que ele quer cobrar de você aquilo que ele é péssimo. Isso não é para criar revolta, não. Estou te ensinando um caminho. Se você deseja reivindicar alguma coisa de seu direito, primeiro mostra para o teu pai que ele precisa te ensinar para depois te cobrar. You know? Você entendeu isso? Você entendeu isso aqui? Entendeu, Luquinha? Entendeu? Então precisamos entender que os filhos muito bem corrigidos, mediante a instrução que recebem, eles promovem paz à alma dos seus pais. Pegou isso aqui? Porque todo o processo de educação não é proveniente de fora, é proveniente de dentro. O que vem de fora, e a própria Bíblia declara que aquilo que vem de fora não pode influenciar, nem tem o poder de destruir sobre aquilo que está dentro. Por isso que aquilo que está dentro é mais importante. Se o que está dentro da sua casa, como pai, aquilo que está dentro da sua casa é um caráter distorcido, é um comportamento inadequado, são atitudes agressivas, é isso que o teu filho vai começar a receber de você. Imagine que você tem um hábito de dar calote. Teu filho vai crescer fazendo o quê? Dando calote nos outros. Aí você vai ter que obrigar, não, você não pode dar calote, mas o Senhor está dando. O Senhor é o maior exemplo que eu tenho. Claro que quando ele crescer, não vai querer se conduzir desse jeito. Uns vão querer, mas outros não. Por quê? Porque ele vai entender que realmente seu pai teve alguns desvios de conduta que ele não pôde seguir. Então aí começa um princípio do autoconhecimento quando eles crescem. Você quando crescer, independente de tudo que você viver na realidade da casa do teu pai, como os teus pais são, como é que eles se comportam, qual é o seu caráter, qual é o testemunho que eles dão a você, eu quero lhe dizer uma coisa, como adolescente, aprenda a tirar as partes boas do ser do teu pai, do ser da tua mãe. Agora, aquilo que é de mal, entenda, não carregue nunca. Você entendeu? Nunca carregue algo ruim que você sabe que o teu pai e a tua mãe fazem. Não importa. Entenda que a tua vida não pode estar apenas condicionada
aos erros do teu pai, aos defeitos do teu pai ou da tua mãe. Você pode mudar e começar a mudar a partir do momento que você começa a ter interesse em ser uma pessoa honrosa e valorizada nessa idade que você tem. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Vamos lá. Pega livro de 1 de Samuel. Você que tem a Bíblia. Pega 1 de Samuel. Capítulo 4, versículo 11. Estamos correndo. Primeira de Samuel. Capítulo 4. Versículo 11. Versículo 11. 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: E a arca do pacto foi tomada, e os filhos de Eli, Ofni e Finé foram mortos. Só aqui. A aliança, ou a arca da aliança, que era uma representação da presença de Deus, ou que representava a presença de Deus, estava na casa, ou estava no templo, em que Eli era o líder, em que Eli era o pastor, era o sacerdote da época. Só que muitas das vezes, a gente não entendendo a fundo, aí a gente condena Eli. Fala que Eli é que errou, Eli é que falhou. Só que nas entrelinhas, segundo as investigações que a gente faz, Eli nunca errou na educação dos filhos. Ele fez o que estava ao alcance dele. Porém, os filhos decidiram automaticamente fazer o que eles bem achavam, ou que bem lhes convencia. Esses meninos cresceram vendo o pai servindo a Deus, mas eles não queriam nada com Deus. Eles cresceram saber que o pai era um sacerdote, mas não queriam nada com o sacerdócio. Automaticamente, nessa desenvoltura, eles começaram a pecar. Sabe? Começaram a pecar, começaram a errar, começaram a falhar. E você sabe que pecado é o quê? Desobediência, sim ou não? Pecado é resultado de quê? Desobediência. Se é resultado de desobediência, automaticamente, esses filhos estavam em desobediência com seu pai. Não só com o pai, mas com a pessoa de quem? De Deus. Fala comigo, eles estavam em desobediência com o pai e com Deus. Você vai entender. Quando Deus viu que o comportamento desses dois filhos não estava bom, Deus permitiu uma guerra. A guerra trouxe tanta morte em que esses dois moços foram levados a quê? À morte. O que eu quero dizer com isso aqui? Primeiro, toda desobediência, a maior finalidade dela chama-se morte. Ainda que você não morra fisicamente, e possa ser que morra fisicamente, entenda a minha linguagem. Ainda que agora você não morra fisicamente, mas pode matar alguma coisa dentro de você. Porque toda desobediência tem por finalidade matar alguma coisa. Dentro do teu caráter, você adolescente, que está crescendo, conhecendo as coisas da vida e tendo conhecimento do que o mundo é, toda desobediência vai resultar numa morte. Fala comigo assim: a desobediência mata. Você está entendendo? Desobediência faz o quê? Mata. Por que a desobediência mata? Porque automaticamente, desobedecendo princípios que não devem ser desobedecidos, tanto diante do Pai, tanto diante de Deus, nos levará a uma morte. Está lembrado de Adão e Eva? Desobedeceram, fizeram o quê? Morreram. Por que falar de morte? Porque o único caminho que começa a gerar temor é a morte. Quando você entender que desobediência mata, você vai parar de fazer o quê? Vai parar de fazer o quê? Você quer morrer cedo? Você quer morrer cedo? Não, né? Então começa a fazer o quê?
Começa a fazer o quê? Escreve isso aí. Vou obedecer para não morrer cedo. Grave isso aqui, escreva. Eu vou obedecer para não fazer o quê? Para não fazer o quê? Para não morrer. Você pode não morrer fisicamente, mas você pode morrer espiritualmente. O teu caráter pode morrer. Tua conduta pode morrer. Você pode matar os teus sonhos. Você pode matar os planos que Deus tem para você. Então entenda que toda desobediência tem como finalidade fazer o quê? Matar. Não é isso aí? Não é verdade? Você concorda comigo? Você concorda comigo? Vamos lá. Todas as vezes que você, independente do teu parceiro que for, todas as vezes que você desobedecer, agora eu vou falar para vocês, filho. Todas as vezes que você desobedecer o teu pai, você está fazendo o quê? Se matando. Todas as vezes que você desobedecer teu pai, você está fazendo o quê? Se matando. Sozinho, você está fazendo o quê? Matando-se. Então saiba que desobedecer não é o melhor caminho para fugir de uma realidade. A maior forma de enfrentar qualquer realidade na tua idade que você se encontra é obediência. Você não vai entender todos os problemas da vida do teu pai e da tua mãe, não. Independente de você tomar conhecimento de muito deles, você não vai resolvê-los. Existem momentos que o teu pai vai falar assim, não posso, não tenho, não consigo. Respeite, valorize isso. Eu já estou levando para um outro modo para você entender. Como filho, você precisa entender que toda desobediência vai gerar o quê? Uma morte. Então não ouse desobedecer a voz do teu pai, porque na voz do teu pai tem a bênção geracional. Você sabia disso? Quantos de vocês acordam e dão bênção ao pai? Levanta a mão. Uma, duas, quantos? Vocês acordam e não dão bênção aos vossos pais, é? Vocês convivem com quem? Com o pai, com o avô, com o tio? Quantos ficam com a mãe aqui? Levanta a mão. Pai. Levanta a mão, gente. Você não fica com o pai, não, é? Você fica com quem? Com a avó? Com a tia? Oxe. Quando vocês acordam pela manhã, vocês não dão bênção à mãe, né? Não dão bênção à avó, não dão nada. Vocês são péssimos. Essa turma aqui, essa galera aqui. Vocês não abençoam, você não recebe a bênção do vosso pai pela manhã? Ou da mãe, ou do avô, com quem vocês vivem? Você? Quem mais? Você também? Você dá a bênção à mamãe? Só duas pessoas. Você também? Disse às vezes. Quem falou às vezes? Está lá no fundo. Disse às vezes. Não é às vezes, tem que ser todo dia. Tem que ser sempre. A bênção é mais importante que dinheiro. Você sabia disso? Em vez de você procurar dinheiro do teu pai, procura a bênção dele. Porque todas as vezes que o teu pai te abençoa, está dizendo assim, eu te empodero para dar certo em tudo. Pegou isso aqui? Não, você não está... Você pegou isso aqui? Todo dia que você acordar, pede a bênção do teu pai. Você entendeu? Quando você pedir a bênção do teu pai é muito mais poderosa do que qualquer presente que ele possa te oferecer. Porque a bênção é um desatador do sucesso na vida de quê? Na vida de você, filho ou filha. Amém? Então, às vezes você não pede a bênção do teu pai porque você está chateado com ele. Você está raivoso com ele, né? Você dormiu de mal. Quantos já dormiu de mal com o pai? Nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Você não tem direito para dormir de mal com o teu pai. Não importa o que ele seja. Você não tem dever nem direito para dormir de mal com... De quê? Do teu pai, da tua mãe. Você precisa entender. Não construa uma semente de rancor ou de mau sentimento mediante as falhas ou defeito do teu pai. Ele pode ser falho, pode ter defeito, mas nunca leve mágoa para a cama sem que você tire a limpo. You know? Pegou isso aqui? Pegou? Não durma de mágoa da tua mãe ou do teu pai.
Porque se você dormir de mágoa com o teu pai ou da tua mãe, como é que você vai receber a bênção de alguém magoado? Você não pede a bênção porque você está magoada com quem? Você perde a oportunidade de prosperar naquele dia. Por isso que às vezes você foi para o colégio, se está indo no colégio agora com a pandemia, parece que está em casa, né? Por isso que às vezes você vai para o colégio, as coisas parecem que não dão o quê? Não dá certo. Aí você vê a alegria do outro, te incomoda. E hoje os adolescentes já estão crescendo com o sentimento de quê? De pagar o mal pelo mal. Porque eles já estão vendo que é melhor eu retribuir pela mesma moeda do que eu me submeter e respeitar a posição de ser quê? De perdão. Por isso que até crianças hoje estão nascendo, já não têm mais a habilidade de pedir perdão. Não peço. Vai pedir perdão? Não peço perdão. Por quê? Porque já estão crescendo com o sentimento de que se zanga com o pai, se zanga com a mãe, já não tem a oportunidade de ser abençoado e ele vai com aquela mágoa aonde? Aqui dentro. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Você é adolescente. O fato do teu pai não te dar muitas das coisas que precisaria te dar, não limita você em aprender com pessoas próximas que você tem conhecimento que podem te ajudar. Entendeu aqui? Entendeu aqui? Você entendeu? O fato do teu pai não te dar muitas das coisas que você precisa, eu estou falando em termos de educação, mas você conhece uma tia, um tio, teu pastor, teu líder aqui da igreja, que tudo que ele passa para você é muito benéfico para te abençoar, aprende a reter o máximo possível. Porque nesses filhos de Eli, até então, eles eram instruídos, mas não colocavam em prática. Ele tinha um pastor sacerdote, mas não tinham o quê? Não tinham a prática de obedecer. E porque eles viviam em desobediência constantemente, o que aconteceu? Morreram. Agora, só que o neto que nasceu, que era já a terceira geração, se chamou o quê? Icabod. O que é isso aí? A glória de Deus se foi. Isso significa, se a presença de Deus sair de você, você não presta para mais nada. Porque o que te faz ter valor não é o que o teu pai fez, mas é o que Deus, por meio do seu Filho Jesus, fez por você. Por isso que como adolescente você precisa tomar conhecimento dessas verdades aí na salinha. Amém? Amém? Você está aqui? Amém. Não fica me olhando desse jeito. Você está aqui? Amém. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Vai sair daqui para obedecer ou para desobedecer? Uhum. Depois vamos ver os resultados. Depois vamos ver os resultados. Depois vamos falar, mãe, como é que está agora? Depois do primeiro culto, como é que está? Então entende isso aqui. Agora, deixa eu falar outra coisa aqui para vocês. Livro de Reis, capítulo número 2, versículo número... Saiba que toda desobediência traz o quê? Faz o quê? Fala, toda desobediência mata. Não é verdade? Toda desobediência faz o quê? Mata. Você quer morrer cedo? Não. Então, se não quer morrer cedo, aprenda a fazer o quê? A obedecer. Segundo, você não pode guardar mágoa dos teus pais, independente deles cometerem pecados ou erros, você precisa aprender a perdoar os teus pais. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23. Dois, 23 e 24. Você, rapaz. Vamos lá? Se você já achou. E aí, Luca? Não trouxe Bíblia, não? Tem que trazer. Você está entendendo? Tem que trazer. 23 diz assim. Já estou correndo.
23 diz assim: e ele subiu dali até Betel. E enquanto ele estava subindo pelo caminho, vieram oriundas da cidade algumas crianças e zombaram dele e disseram-lhe: sobe, cabeça rapada, sobe tu, cabeça rapada. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas e dilaceraram 42 crianças. Olha para cá, olha para mim. Eu falei o quê? Desobediência faz o quê? Desobediência faz o quê? Tá. Olha só. Eliseu, profeta, servo de Deus, estava fazendo um trabalho. Só que 40 crianças mal educadas, 40 adolescentes mal educados, começaram a abusar ele. Calvo era o quê? Careca. Sabe? Careca. Careca. Aí as crianças começaram a falar assim: sobe, careca, zombando do profeta. Vai, sobe, careca. Não é verdade? Como é que vocês chamam que a pessoa que não tem cabelo aqui em cima? Chama assim. Como? Cabeça de ovo? Ah, pastor Neto, então vai ficar cabeça de ovo. Chama-se cabeça de ovo. Se fosse na vossa linguagem, fala assim: sobe, cabeça de ovo, vai, sobe. E você se mataria de gargalhada, sim ou não? Aí você devia rir, como se diz, devia se parar de rir. Só que em tudo isso, o profeta olhou para a tarde e fez o quê? Amaldiçoou eles. O que eu quero te ensinar com isso aqui? Toda desobediência causa maldição. Entendeu? Todas as vezes que você desobedecer algo dentro da tua casa, isso com o teu pai, com a tua mãe, isso pode causar ou pode lhe prejudicar. E você pode pagar muito caro. Não importa quem você seja. Isso você pode pagar muito caro. Então, não procure a ira do teu pai nem da tua mãe. Porque os dias não apenas são maus, mas a maldade pelo pecado já vive no coração do ser humano. Então, ele deve ser domado. Entenda, quanto mais você entender que deve se submeter a teu pai, a tua mãe, em amor, ouça, não como escravidão. Você não é escravo do teu pai, nem escravo da tua mãe. Você deve se submeter em amor. E porque você se submete em amor, você obedece eles. Fechado? 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 Tá. Se está fechado com isso, então entenda. Quando você aprender a se submeter por amor, você vai aprender também a quê? A entender que eu não devo causar mágoa no coração de quem? Do meu pai. Ou da minha? Porque todas as vezes que você causar uma mágoa, uma raiva, você vai se prejudicar. Porque essas crianças aqui estavam a fazer o quê? Abusar o profeta, servo de Deus. Resumindo, imagine que esse profeta é o teu pai. E nesse dia você ousa gozar da bondade dele. O que vai acontecer com você? Ele vai te amaldiçoar, sim ou não? Por isso que toda maldição com causa, ela pode pegar num filho, pega. Por quê? Porque tem uma causa, um motivo. Tem um caminho pelo qual essa maldição pode pegar em você. Então entenda com esse versículo o seguinte: todas as vezes que o meu pai estiver irado, você faz o quê? Mete o pé. Está havendo confusão dentro de casa, não sei de nada. Você está me entendendo? Olhe para cá. Tem confusão em casa, fala o quê? Não sei de... Resolve os teus pepinos para lá. Eu não sei de quê? Nada. Por quê? Porque no momento em que tem confusão de pai e mãe, ou até dentro de casa, e filho acaba se envolvendo nisso, o que sobra? Para os filhos. Aí, filhos, vou te falar isso aí. Como é que muitos filhos descobriram que os pais nunca lhes amaram? Foi num problema dentro de casa. Aí a mãe discutindo com o pai: você não presta, que você não vale nada, você não é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Aí o marido, de tanta raiva: é por isso que eu não gosto desse menino. Eu te falei que eu não queria. Você está entendendo? Aí a criança tomou o quê? Conhecimento que nunca foi desejado por quem? Pelos seus pais.
Por causa de quê? Conflitos. Aí a criança já cresce com o quê? Com trauma. Esses meninos de hoje, nem sei até se deviam ter trauma, mas infelizmente têm trauma. Aí você descobre uma conversa ultrapassada da mãe, do pai, e você começa a carregar o quê? Mágoa. Sim ou não? Sim ou não? Aí, o que você precisa entender? Tem problema, tem confusão, tem um determinado problema acontecendo dentro de casa, lá com os pais, avó, tio, seja lá o que for. Eu não tenho nada a ver. Resolvem vocês lá, eu vou fazer o quê? Meter o pé. Só fico aonde me diz respeito. Por quê? Porque eu não quero ser amaldiçoado. É tal igual o que acontece aqui. Você às vezes vai buscar o quê? Conselho num amiguinhozinho. Ah, minha mãe está fazendo aquilo. Ah, porque meu pai está fazendo aquilo. Você nem tem idade para aconselhar ninguém. Você ainda está, como se diz, está com aquele cheiro de leite na boca e está pedindo conselho para alguém que está meio todo ingênuo, que não dá, e nem, você está entendendo? Aí, o que você faria? Essas crianças de hoje já se fazem tantas perguntas que adulto não faz. Aí se dá um conselho, e no conselho que muitas das vezes dão é o quê? Fica de mal com ela. Não, você está aprendendo, você não pode ficar de mal do teu pai e da tua mãe. Aprenda que aquilo que eles fizeram de errado, independente de te afetar, você precisa aprender a liberar perdão. Entenda que toda desobediência vai lhe causar o quê? Morte. Terceira coisa aqui, toda desobediência pode lhe causar ou lhe custar muito caro, porque pode gerar uma maldição. Então, na hora da raiva do teu pai, na raiva da hora da tua mãe, faz o quê? Não sei de nada. Pegou? Pegou isso aqui? Você está me entendendo? Papai está discutindo, você está ouvindo lá, você faz o quê? Não sei de nada. Você está entendendo? Porque quando você cultivar esse sentimento de não sei de nada, você está dizendo que conversa de adulto não posso me meter. Você às vezes nem sabe por que estão discutindo. Você sabe? Não. Então se eu não sei mesmo de... Não estou em casa. Você tem que ligar o modo o quê? Não estou, não sei. Vocês que se resolvam para lá. Quando tiver tudo de boa, então eu vou voltar no meio. Entendeu isso aqui? Então, toda desobediência pode gerar uma maldição. Você quer ser amaldiçoado? Não. Você quer ser amaldiçoado? Tá vendo? Você já aprendeu a repreender. Está repreendido que não quer, não. Então não provoca quê? A ira do teu, nem da tua mãe. Tem problema? Tem. Vai ter dificuldade? Tem. Mas quando o bicho pegar, fala que eu não sei de nada. Cai fora. Não vá na rodinha como esses meninos cometeram um erro. Vamos lá, vamos abusar Eliseu, vamos falar mal de Eliseu. Não faça isso. Alguém que se revoltar com seu pai, não vá nesse caminho. Alguém que se revoltar com a mãe, não vá nesse caminho. O que eu estou te dizendo é, para você salvaguardar a tua vida, você aprendeu a quê? A não saber de nada. Tem problema? Tem, mas eu não sei de... Porque isso vai matar também o espírito de fofoca dentro de você. Você sabia que fofoca começa na idade que você está, né? A língua já coça para falar coisa. Ei, a mãe vai fazer um negócio lá, meu pai... Né? Não. Você está entendendo? Fofoca começa na idade de vocês. E isso se cultiva. Você está entendendo? E quanto mais você vai ficando, se metendo naquilo que não é bem-vindo, conversa de adulto, você vai se tornar o quê? E às vezes tem muita de vocês já se acha que é a madame, né? Já se acha que já é mulherona, que sabe dos assuntos. Não sabe, não sei de nada.
Por quê? Porque quando eu entendo que eu não sei de nada, eu me posiciono no meu lugar e respeito o momento em que meu pai, minha mãe, ou os meus progenitores, aqueles que estão me cuidando, estão tendo naquele exato momento, naquela exata hora. Então eu não posso me envolver num problema que pode me gerar quê? Pode me cair mal. Legal? Pegou isso aqui? Pegou? Você pegou isso aqui? Pegou? Fala assim comigo, peguei. Tá, vai colocar em prática, né? Quando acontecer alguma coisa, você vai fazer o quê? Né, Gabriel? Sei nada. Você está entendendo? O que aconteceu? Nem sei. Só sei que passou uma ventania aqui em casa que eu não sei não. Não sei explicar não. Se quer saber, vai perguntar para o quê? Para os meus pais. Não sei. Porque tem aquela amiga que gosta de perguntar, o que aconteceu? Eu ouvi. Não. Não sei de nada. Para eu não ser o quê? Amaldiçoado. Por meio de um comportamento de desobediência. Êxodo para nós terminar. Livro de Êxodo para nós terminar. Você entendeu isso aqui? Êxodo 20, 12. Para nos encerrar já. Viu? Você está gostando de estar aqui? Vocês adolescentes estão gostando de estar aqui? Você... daqui a nada vai ser os canelas de fogo já. Capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias aonde? Na terra que o Senhor teu Deus te dá. Entendeu? Vamos lá repetir. Versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você entendeu isso aqui? Honra o teu pai e a tua. Deus não te mandou desonrar teu pai, independente de ele ser o que ele foi, o que ele está sendo. Deus te mandou fazer o quê? Você é um filho, e a maior lei de um filho é obediência. Ele está dizendo assim: honra teu pai, honra tua mãe, para que Deus em si, isso é uma promessa, porque se estamos tratando sobre desobediência, e levamos um pouquinho para aquilo que a desobediência pode fazer, e ela faz, quando você comete esses erros que eu te falei aqui, você percebe que ele está dizendo o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe. Isso significa, não importa quem o teu pai está sendo, não importa o que ele é, o que importa é que você está sendo direcionado por Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, ponto final. Não tem conversa. Eu não gosto dele, você vai ter que aprender a gostar dele. Eu não lhe amo, você vai ter que aprender a amar ele. Eu não vou com a cara dele, vai aprender com a cara dele, porque esse é o único segredo para você prolongar os teus dias na terra. Vocês adolescentes já estão crescendo com esse hábito. Eu não vou com a cara dele. Não falou comigo. Não me deu a minha mesada. Se dá também, né? Porque toda hora eu falo assim, não tenho. Né? Não é isso que ele fala? Se eu pedir, ele vai pegar a mesa, meter na minha cabeça. Ele vai lá na mesada, tá? Vou pegar aqui a mesa e vou meter na tua cabeça. Essa turma aqui é engraçada demais. Então ele não dá não, então. Então ele não dá. Você está toda hora arranjando desculpa. Quando vai para dar, fala o quê? Está duro? Não tem. Está duro. Ouça, teu pai pode ser o que ele é. Entenda.
tudo que o teu pai é não tem nada a ver com quê? Com você. Como assim? O que tem a ver é você lhe obedecer, lhe respeitar, lhe amar e valorizar o teu pai. Por isso que pai é pai, nunca você vai ter um outro pai. Mãe é mãe, você nunca vai ter uma outra mãe. Mãe só se tem um, pai só se tem um. O resto que vier, você vai engolir. Então valorize e honra o teu pai, porque existe uma promessa de Deus, que é o prolongar dos teus dias. Tá, estamos em tempo de pandemia, parece que a esperança foi embora. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo de vida você queria viver? Você queria viver quanto? 80 anos. Uau, o Lucas tá na fé. Você queria ver quantos anos? Até Deus voltar. Oxe, tá. As crianças estão tendo mais fé do que os adultos. Você queria ver quantos anos? Não sabe. Uai, você acorda pela manhã e não sabe o que está fazendo? Hã? Mas chuta aí. Quantos anos você queria viver? 80. Você queria ver quantos anos? Tá, 88 por aí. Tá, são... Né, só chutando aqui. São uma conversa com vocês. Viver muitos anos não é uma importante. Vocês sabiam disso? O importante é o quanto você consegue desfrutar da vida do teu pai e da tua mãe por enquanto eles viverem. Entendeu agora? O viver muito não é importante, é o quanto você consegue desfrutar do teu pai e da tua mãe por enquanto eles estão o quê? Vivos. Porque depois que eles partirem dessa vida, você vai ter que se virar. Você pode até viver o tempo que você é segundo Deus e Deus é onipotente, você pode. Só que o segredo maior não é desejar viver, mas é o quanto você desfruta com Ele o melhor da tua vida. Por isso que a partir de hoje, você vai voltar para casa e falar assim: pai, quero ser o teu melhor amigo. Volta para tua mãe e fala assim: mãe, eu quero ser a melhor amiga tua. Por quê? Porque com ser o melhor amigo, para além de filho, você vai conseguir desfrutar da presença do teu pai e da tua mãe por enquanto você está vivendo. Porque até então que o teu pai foi aquele bocó que fica comprando celular para te distrair, você não desfruta da presença dele dentro de casa. Não é assim? Ele despista a responsabilidade e bota a responsabilidade em quem? No tablet, no computador. E você fica lá sendo joguinho, né? A cabeça fica toda oca, não tem. Então entenda. O prolongar da vida está em honrar os teus pais. Você quer viver muito? Quer viver muito? Quer viver muito? Então faça o quê? Honre teu pai e a tua, porque isso é um mandamento com o quê? Com promessa. Quer ter longa vida? Honra teu pai e a tua mãe. Abrace o teu pai, abrace a tua mãe, respeita, valoriza, honre eles. Não interessa o que eles fizeram, o que eles venham a fazer, o que eles são, independente de muita coisa errada. Entenda que Deus está te dando uma orientação. Você é adolescente, ame, honre, respeite o teu pai. Porque aí tem uma promessa em que os dias de vida não é o teu pai que vai lhe dar, mas Deus o dará. Porque na honra que você dá ao teu pai, você dá a Deus. Pegou isso aqui? Pegou? Pegou isso aqui? Fala comigo assim, peguei. Tá. Então, para encerrar, você precisa, primeiro, evitar a desobediência. E como é que você evita isso? É entender que você não tem muito a ver com os problemas dos teus criadores ou os teus progenitores.
muitas coisas que você acabou vivendo, é porque existem umas más projeções na vida de quem te gerou. Mas mesmo assim, você já tem uma consciência madura para entender que todo sofrimento que vocês passam dentro de casa, eles podem ser superados. Só que nunca carregue maldade, nunca recarregue o mal e nunca faça com que tudo aquilo que acontecer de ruim dentro de casa se torne uma mágoa dentro de você. Então, aprenda a obedecer mais do que qualquer outra coisa. Por enquanto, filho, você precisa entender que o mandamento que Deus lhe dá, o único que Ele dá para filhos, chama-se obediência. Amém? Então não dá para falar muitas outras coisas, porque vocês ainda não têm essa mente para nós partilhar isso aqui, mas a gente para por aqui para dizer, primeiro, você precisa entender que obediência vale mais do que qualquer sacrifício que se faça. Segundo, quando você aprender a obedecer mais, você vai viver muito mais do que você imagina. Porque na obediência está a submissão. E na submissão está a honra que Deus quer lhe dar, você como adolescente. Amém? Amém? Então, em vez de você procurar dinheiro do teu pai, a riqueza do teu pai, procure a bênção dele todo dia. Acorde pela manhã e procure a bênção do teu pai. Procure a bênção da tua mãe. Amém? Fica de pé. Acho que eu já falei demais, né? Oi? É porque com essa turma tem que ir devagar, né? Pregar para adolescente não é para pegar quando amanhã o pau quebra, mas aqui pregar para adolescente não é. Você está entendendo? Então tem que ir devagar mesmo, para eles entenderem, senão a gente não pode acelerar o carro sabendo que eles não têm essa agilidade para entender muitas coisas assim, mediante a palavra de Deus. Então tem que ir aos poucos. E eu até disse, logo eu que fui escolhido para trazer esse ensinamento hoje para os adolescentes, só Deus, para ter piedade. Então eu ensinei mais como filho, né? Não como um pai, mas ensinei mais como filho. Então é isso. Você precisa entender que todas as vezes que você andar em obediência ao teu pai, à tua mãe, claro, você não vai concordar com tudo. Ninguém está dizendo que você tem que ser escravo do teu pai. Mas entenda que independente daquilo que você não concorda, respeite, ama e valorize o quem? Teu pai. Curva a tua cabeça. Senhor, te damos graça pela vida, Deus eterno, de todos esses adolescentes. Pai, a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar pai e mãe. E eu sei que pelo mundo que nós vivemos somos bombardeados todo dia. E principalmente esses adolescentes, Deus, são muito bombardeados todo dia. Pela internet, por sites, por informações, Senhor.